Jeremias 3, 8 a 14, versículo 8. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Significado do versículo 8. Neste versículo, o profeta Jeremias descreve a infidelidade e a idolatria do povo de Israel, comparando-a a um adultério. Deus, como marido traído, decide divorciar Israel, dando-lhe uma carta de divórcio simbólica. Isso mostra a gravidade dos pecados do povo e o rompimento da aliança entre Deus e Israel. Versículo 9. E aconteceu que, por causa da infamação da sua prostituição, contaminou a terra e adulterou com a pedra e com o pau. Significado do versículo 9. Neste versículo, Jeremias continua a falar sobre a infidelidade de Israel, descrevendo como a reputação deles se espalhou como resultado de sua prostituição espiritual. A nação se corrompeu e se envolveu em práticas idólatras, adorando ídolos de pedra e madeira, em vez de adorar o verdadeiro Deus. Versículo 10. E também a Judá não temeu, sua irmã, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Significado do versículo 10. Aqui, o profeta menciona que, assim como Israel, a nação de Judá também se desviou e se envolveu na idolatria e na prostituição espiritual. Apesar de serem irmãs, Judá não aprendeu com os erros de Israel e seguiu o mesmo caminho de rebelião contra Deus. Versículo 11. E o Senhor me disse: a rebelião de Israel se mostrou mais justa do que a falsidade de Judá. Significado do versículo 11. Neste versículo, Deus fala com Jeremias, dizendo que a rebelião de Israel foi considerada mais justa do que a falsidade de Judá. Isso indica que a infidelidade de Judá era ainda mais grave do que a de Israel, pois eles tinham conhecimento dos erros de Israel e mesmo assim persistiram no pecado. Versículo 12. Vai, e clama estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós porque misericordioso sou eu, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Significado do versículo 12. Aqui, Deus instrui Jeremias a proclamar uma mensagem de arrependimento e perdão para o povo de Israel. Ele os exorta a voltarem para ele e promete que, se o fizerem, ele não deixará a sua ira cair sobre eles. Deus demonstra a sua misericórdia e oferece a oportunidade de restauração e reconciliação. Versículo 13. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos para os estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Significado do versículo 13. Neste versículo, Deus exorta o povo de Israel a reconhecer sua iniquidade e admitir que eles transgrediram contra ele. Eles se desviaram para adorar Deus e os estrangeiros em lugares de idolatria. Deus lamenta que eles não tenham ouvido a sua voz e seguido os seus mandamentos. Versículo 14. Tornai-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposei e vos tomarei, a um de uma cidade, e a dois de uma família e vos levarei a Sião. Significado do versículo 14. Neste versículo, Deus chama o povo de Israel de volta a ele, mesmo depois de terem se rebelado. Ele os lembra de que os escolheu como seu povo e promete reunir os exilados de todas as cidades e famílias e levá-los de volta a Sião, símbolo da presença e do governo de Deus. Isso demonstra a compaixão e o desejo de restauração de Deus para com o seu povo.